As pesquisas, a pesquisa que eu fiz com as instituições aqui nacionais, eu tentei fazer uma pesquisa parecida com aquela primeira que eu mostrei para vocês, que é um artigo bem interessante das 50 universidades que estão em um dos rankings mundiais. Nesse ranking, eu localizei 24 instituições brasileiras, tá? Dessas 24, se tornaram 38 pesquisadas, tá? Porque dessas 24, 6 só têm diretrizes hoje, que é a Unicamp, a Unesp, a UFBA, a UFMG, a Unifesp e a Federal de UFC do Ceará. Algumas estão em construção, estão em movimento, já se localiza uma resolução criando um comitê, já se localiza um seminário formando um grupo de trabalho. São 6, que é a USP, vejam, a USP está aqui, que é grande, né? A USP, a UFSC, a de Uberlândia, a UFO, a URGS, a Federal Fluminense e a Mackenzie. São essas 6 que já se localiza, que esses documentos estão acessíveis nos sites, na internet. 8, aí fazendo uma busca maior fora dessas, porque eu tinha que filtrar, não tinha como procurar em todas as universidades. Depois, com o tempo, sim, pretendo ir olhando, pegar uma lista da plataforma lá do Ministério da Educação e olhar um por um dos sites. Mas nesse momento, na verdade, eu fiz com o IA, pedi para que o Gemini olhasse e depois eu fui fazer a supervisão humana. Fui lá ver se realmente existia, o que tinha. Alguns não faziam sentido, então a gente também acha alucinação quando faz essas buscas ou algum entendimento, interpretação diferente do que seria uma normativa. Algum documento falava inteligência artificial e a assistente IA entendia que aquilo era uma diretriz, e não é. Alguns, por exemplo, a PUC São Paulo, que eu mostrei o material, que é super interessante, de um dossiê, não é algo institucional, foi apontado. Então, eu fiz a supervisão. Então, com o tempo, eu vou melhorar esse material, como eu falei no começo da aula, e aí a gente pode procurar outras. Essas 8 aqui foi as que eu localizei e as que algumas pessoas iam me mandando. Como eu trabalho com isso, alguns amigos lembram, alguns colegas, alunos lembram, e vão mandando e eu tenho arquivado. Então, o Senai Cimatec, que é Salvador, não sei se tem mais algum outro lugar. A Escola Superior do Ministério Público da União, Faculdade BP, a PUC do Paraná, a UDESC, que é a Estadual de Santa Catarina, a UFPB, que é a Federal da Paraíba, a Federal de Goiás, e a Federal... esqueci o nome. Eu acho que é lá perto do Distrito Federal, não consigo lembrar o nome da universidade, mas tem um documento bem interessante. Alguns aqui, inclusive, e é curioso isso, porque não são as universidades que estão no ranking mundial, mas os documentos são muito bem feitos, assim. A Unipampa... Delta do Parnaíba. Recebi uma cola aqui. A UFD para. Algumas universidades não estão aqui, mas estão fazendo documentos assim, os PPGs fazem documentos, vocês vão ver que na lista que eu fiz, que eu produzi, elas estão. Só que eu não considerei como diretrizes, como a PUC São Paulo. Mas a gente tem alguns locais que as revistas, os periódicos das universidades, como a URGS tem, já tem diretrizes para o uso de IA, ou então a gente tem algumas universidades que os PPGs estão se movimentando sozinhos. Então, os PPGs aprovaram no seu colegiado um documento. E aí, por exemplo, a gente tem o PPG da Educação da Unipampa, que é a Universidade do Pampa, do Rio Grande do Sul. Tem um documento muito interessante, que é uma declaração que os alunos redigem, né, assinam, se responsabilizando se usaram ou não usaram IA. E é um dos documentos que eu coloquei de modelo no Drive para vocês. As diretrizes hoje das universidades
consolidando essas que se tem hoje, que são essas aqui, são 20, em torno de 20, elas têm três caminhos de responsabilidade, vamos dizer. A gente tem algumas responsabilidades para as instituições, algumas responsabilidades que competem aos professores e outras que competem aos discentes, aos estudantes da universidade. Quanto às instituições, a governança e a regulamentação compete à instituição como um todo. Vocês vão ver que tem alguns exemplos ali, que algumas criam estruturas. A gente tem, por exemplo, a UFPB, tem a UFC, que criaram alguns comitês de governança, comitê de inteligência artificial, ou criaram um grupo de avaliação sobre inteligência artificial, foram criando estruturas de governança. Algumas têm auditoria para casos de denúncia de IA. Estão se organizando, cada uma da sua forma. Algumas vão também discutir as normas dos periódicos da instituição como um todo. Por exemplo, a URGS. Quais são as revistas hoje que estão ligadas aos PPGs da URGS? Então, essas têm algumas responsabilidades específicas, como monitorar o diálogo participativo, também a responsabilidade das instituições, essa conformidade legal, a privacidade e segurança dos dados, até pela LGPD, que é a responsabilidade dos dados legal, que constitui crime se houver algum problema, né, se for comprovado, a responsabilidade em geral, o detentor, a guarda dos dados, tá, com as instituições, então compete a elas também essas responsabilidades, se houver um vazamento, por exemplo, de dados. Transparência e auditabilidade, responsabilidade das instituições. Ter uma infraestrutura, garantir um acesso a IA e trabalhar promovendo a equidade, daí tanto tentando mitigar os riscos dos vieses algoritmos, que daí a gente faz uma discussão aí de preconceito, de racismo que a IA tem, combater isso e também combater alguns mau usos que vão acabar reproduzindo essa discriminação, essas discussões que a gente já tem de mau uso de IA. E também um suporte técnico, assim, que a universidade possa ser acessível para quem precisar, tirar dúvidas, entender alguma situação que aconteceu. Responsabilidade das universidades, letramento e capacitação. E diretriz específica para as atividades, seja no ensino, na sala de aula, na pesquisa, ou na própria administração, na infraestrutura, na gestão da universidade. Os professores, então, têm a responsabilidade de definir e explicitar quais são as regras do uso da IA em sala de aula. A responsabilidade de transparência e comunicação, então de se comunicar com os alunos, ser transparente quando o professor usou, quando viu que alguém usou, solicitar essa transparência também. Garantir um exercício da autonomia do docente, então o docente também vai fazer os seus pactos com os alunos, criar os objetivos pedagógicos, inclusive isso no plano de aula, nas emendas das disciplinas. Cabe aos professores também orientação e estímulo ao uso ético, a discussão da ética, porque a gente fala muito na evolução da tecnologia e às vezes esquece daquilo que não é uma tecnologia dura, mas que é uma tecnologia leve, como diria o Merri, e que a gente tem que seguir discutindo cada vez mais, que é a base, os valores, a base para a ética nas ações, a ética na pesquisa, e isso cabe aos professores também. Adaptar as práticas pedagógicas e avaliativas é uma das mudanças que estão previstas na educação, no ensino superior e aí na pós-graduação também, de que a gente, professor, vai ter que mudar as nossas práticas pedagógicas, as nossas formas de avaliar os estudantes.
porque muito do que a gente está acostumado há muitos anos, com a IA, não vai se tornar uma avaliação fidedigna, confiável. Vai ter que ser adaptado. Supervisão e responsabilidade pelo conteúdo. Então, cabe ao professor também fazer essa supervisão, e porque o professor muitas vezes que vai se responsabilizar, e aí pensando em pós-graduação mais ainda, né? O professor orientador, vai o nome dele, ele se responsabiliza junto com aquela tese, aquela dissertação, aquele artigo que foi para a rua com erro. Também responsabilidade dos professores, o gerenciamento de integridade e de plágio, essa identificação, essa orientação. Consequências e sanções também, os professores devem aplicar sanções, estabelecer algumas diretrizes em sala de aula se for necessário. Capacitação e letramento, eles devem buscar capacitação contínua sobre IA e boas práticas. Lembre que a instituição tem obrigação também, tem responsabilidade. Isso aqui ainda não está dito geral, né? Isso é um consolidado do que a gente já tem hoje no Brasil. Então, boa parte das instituições estão considerando que as universidades têm essa responsabilidade de letramento, de trabalhar em literacia, e os professores também, de estarem atualizados nisso. A orientação acadêmica é responsabilidade dos professores, então também essa decisão muitas vezes é do professor junto com o seu orientando, com o seu estudante. Quanto aos estudantes, as orientações são várias e as orientações, de forma geral, elas estão divididas em responsabilidade, transparência e declaração, senso crítico e validação de conteúdo, conformidade com as regras, tanto aquelas fornecidas, pactuadas com docentes, quanto as institucionais, e responsabilidade dos estudantes com proteger os dados e reconhecer as limitações das ferramentas de IA, né? Não usar elas cegamente. Então, de forma geral, os estudantes assumem essa responsabilidade, têm que tentar evitar o plágio, tentar evitar o máximo possível, conhecer as ferramentas para entender que IA nunca é autor, que a responsabilidade é dele, das pessoas que estiverem pesquisando junto, que tem que ser pesquisador, garantir originalidade, ética, a transparência, sempre dizer quando usa. Então, isso é uma mudança que as diretrizes trazem também, porque hoje, se não existe uma regra dizendo que tu precisa ser transparente, não existe uma regra, então, para te punir se tu não for, né? Os princípios das leis do direito, né? Então, pode ou não pode? Alguém disse que não pode? E qual era a punição para isso? Bom, não disse, então, por enquanto tá podendo. E é aí que a gente tem que avançar, né, nos nossos espaços de pesquisa e de aula, as instituições de ensino, para criar diretriz e a gente começar a criar a cultura da transparência, que é como eu brinco, né? A transparência é o futuro. Não tem mais. Hoje a gente segue todo mundo mentindo que ninguém está usando IA, não usou. E aí quem usou pode usar de qualquer jeito. E quem usou direitinho vai estar no mesmo bolo. Ou a gente assume, todo mundo usa, e vamos ver como é que se usa, o que se usa, quando não se usa. Que é esse momento que a gente está. Responsabilidade dos estudantes, então, declarar explicitamente que usou, salvar os prompts, isso aparece em poucos, mas aparece em algumas declarações já. Salvar os prompts utilizados e os prompts originais. Vejam que quando eu fico batendo na tecla, tenha seu diário de IA, que é aquele lugar, seja um documento, um papel, um Word, um bloco de notas, quem é fã de bloco de notas que nem eu, anota ali, eu fiz tal busca com tal ferramenta, com a versão tal, ChatGPT versão tal, dia tal. Eu usei para fazer um resumo de um quadro, fazer um quadro comparativo com tal coisa. Anota ali. Tu sabe que tu só vai fazer se tu, de fato, supervisionar, porque é isso que meu aluno sabe, né? Quem supervisiona é o humano, a gente vai supervisionar. Mas vocês cuidem sempre para fazer essas anotações que a gente pode até lembrar que fez
e que supervisionou, tem certeza que supervisionou, mas se uma revista pede ou cria uma regra, o PPG cria uma regra de uma hora para outra, tu não vai lembrar do que tu fez lá atrás. A gente sabe como é. A gente faz um mestrado, uma dissertação, uma tese com trocentas coisas para fazer. E a cabeça, a vida não para, o trabalho não para, mais um monte de outras coisas. Vai lembrar qual era a versão que tinha do GPT naquela época. E isso pode mudar muito, porque dependendo de alguém que usou o GPT em 2022, uma pesquisa que a gente vai ler, essa pessoa usou o 22, o 22 não fazia ainda tal tipo de comparação. Hoje a gente pode usar tal método, porque o GPT 100 lá faz tal coisa. Então é importante saber. É como um método, é como uma fonte que a gente utiliza. Ela não é uma fonte direta, não é um autor, mas é uma ferramenta utilizada para alguma coisa. Então anotem, apelidem de diário de IA, apelidem de diário de campo, de ata do pesquisador, qualquer coisa, mas anotem, que isso vai ser muito importante daqui para frente. Uma pesquisa que eu fiz recentemente com os principais periódicos, os de maior impacto no mundo na área de saúde, maioria está pedindo a versão, quando tu usou, para que tu usou, e alguns fazem tipo uma amostragem. Eles avisam que pode ser que tu tenha que dar mais explicações sobre aquilo. Eu entendo que seja principalmente na parte de método, que tu diga, usei o GPT para tal coisa, mas talvez seja importante para o revisor entender de que forma tu usou. Talvez aquilo seja importante para outro leitor, para outro pesquisador que vai ler teu artigo. Talvez aquilo seja importante para o pessoal da revista que está avaliando. Então, pode se tornar um método, né? Uma ferramenta. Então, cuidem. Distinguir IA também é importante, além dessas responsabilidades que eu trouxe aqui. E aí eu trouxe para vocês a planilha que eu estou falando desde o começo, tá? Aqui, essa planilha eu vou disponibilizar também, tanto no curso, quem faz o curso, quanto ali durante a semana, eu já mandei, mas vou mandar de novo no grupo, e durante a semana, ao longo dos próximos dias, eu vou ficar atualizando ela. E essas diretrizes que estão no PowerPoint, ainda falo PowerPoint, que estão na apresentação dos slides aqui, as diretrizes que eu falei antes, eu vou pedir para elas vão ser colocadas num material mais bonitinho, num e-book, num material para vocês ali, e vou disponibilizar ali no grupo. Mas vocês podem dar uma olhada, então, na planilha, eu vou colocar ela aqui na tela, tá? Vocês vão ver que aqui tem duas pastinhas. Uma delas é sobre os modelos de termos, o que e declarações, o que eu vou fazer aqui. Já tem aqui modelo da Unipampa, que eu falei. Tem um modelo que eu fiz em cima de outras que já estão produzidas. E aí vocês fiquem à vontade se quiserem baixar, tanto para conhecer quanto para discutir nos PPGs, nos locais de vocês. Então, aqui está o da Unipampa. Aqui tem uma versão para professor e uma versão para estudante. O modelo que eu criei, ele está em Word, vocês podem baixar, utilizar. Que são documentos para quê? São termos de responsabilidade, que eu, como orientadora, me responsabilizo de não utilizar IA ou utilizar IA de tal forma. Como é que foi construído esse documento? Em cima dos que a gente já tem e em cima do que hoje se considera os maiores riscos do uso de IA na pesquisa. Então, ao preencher esse documento, a ideia é que pelo menos o aluno, no caso aqui, né, o mestrando, vamos dizer, consiga entender quais são os riscos, né? Eu entendo que a inteligência artificial serve como uma ferramenta, eu reconheço que as ferramentas são auxiliares,
e não possuem capacidade de autoria intelectual. A responsabilidade integral pelo conteúdo é minha, do meu orientador. Eu estou realizando o julgamento crítico, estou fazendo supervisão humana das produções de IA. Eu vou declarar em sessão específica da minha dissertação o nome da ferramenta ou de IA, as etapas do processo, a descrição dos prompts. Declaro que eu vou utilizar de maneira ética, que eu me comprometo a não apresentar nada que não seja da minha autoria como se fosse por mim, né? Pensando no plágio aí. Compreendo as alucinações, os vieses que a IA comete. Eu não vou inserir dados confidenciais das pessoas, inéditos ou protegidos nas ferramentas de IA. Então há um comprometimento e ao mesmo tempo uma questão pedagógica aí. De minimamente, eu assinei isso, eu tenho, se a pessoa ler um documento, que é o mínimo que a gente espera, né? De um mestrando, doutorando, aluno de faculdade, de pelo menos aqui eu li e eu tô entendendo que eu tô assinando o documento, a responsabilidade também é minha. E aí a responsabilidade é uma das coisas que tem nas diretrizes, tanto internacionais quanto transnacionais. Ela é compartilhada, há uma corresponsabilidade. Se a gente tiver uma denúncia feia aí de um mau uso de IA numa pesquisa, quem vai responder vai ser a universidade, o orientador e o mestrando, doutorando. Ou então a universidade e todo mundo que publicou, todos os autores que publicaram aquele artigo. Humanos. A OpenAI, o pessoal da Alphabet, que tem o Gemini do Google lá, tenho certeza que não vão responder com vocês. Vocês vão responder, os orientadores também. Então tem um termo aqui, um modelo de termo dos professores, tá? Que é algo parecido também, que fala da responsabilidade, inclusive pedagógica, autoral, quanto à autoria dos planos de aula, das ementas, tomada de decisões, planejamentos de aula, que isso é uma responsabilidade dos professores, então também tem um documento nesse sentido, falando do desenvolvimento, da capacitação, de confidencialidade, de ler o que os alunos produzem, se responsabilizar junto. Então, são dois termos diferentes. Tá? Algumas universidades vocês vão ver que fazem as duas coisas junto, um termo de declaração com tudo. Aqui eu optei por fazer um modelo separado, porque entendo que são responsabilidades separadas, até por aquele levantamento do que a gente já tem, né? São responsabilidades diferentes. Aqui está o da Unipampa. Esse aqui é do PPG da Educação da Unipampa, que tem uma nota, por exemplo, mais baixa que o PPG da URGS de Educação, do PPG de outras universidades, e que já está a léguas de distância. Já tem uma qualidade aqui, independente de qualquer nota CAPES, né? Uma responsabilidade em pensar nisso. Ó, daí aqui tem a declaração para o uso, a concepção do estudo foi feita pela gente. Então tem toda também uma escrita explicando como é que foi feita e a pessoa assinando. Ó, vejam que aqui a assinatura do orientador, do co-orientador se houver, e do estudante pós-graduação. Aqui é tudo o mesmo documento. Bom, esse documento aqui, como vocês viram, então, é um documento que ele traz um geral e a responsabilidade e a assinatura, então, tanto do mestrando doutorando, quanto do orientador e o co-orientador. Eu vou só abrir a planilha rapidinho, e aí eu já paro de gravar e a gente já vai para o nosso momento de conversa aqui. Esse outro aqui, que é normativas das instituições, eu estou baixando e colocando aqui, tá? Mas vocês também vão conseguir acessar pela planilha. Ó, vejam que está aqui. E na planilha, vocês vão encontrar, então
essa lista das universidades, quais que tem, quais que não tem. Eu vou sempre colocar qual é a data de atualização, então se vocês precisarem para fazer alguma pesquisa, vocês vão identificar aqui. Se vocês lembram, se a universidade de vocês tem e eu não coloquei, não localizei, podem me mandar também que eu acrescento. Estão todas aqui, então, aquelas que eu mencionei da pesquisa que eu fiz. As que estão mais amarelinhos são as 25 do ranking mundial. As cinzas são as outras que não estão no ranking. E aqui na coluna C a gente consegue ver se foi encontrado ou não. E se foi encontrado, tem uma observação dizendo o que é. É um guia, é uma diretriz, é uma resolução aprovada na reitoria. E alguns que dizem não vão dizer que tem publicação. Por exemplo, aqui, a PUC São Paulo, tem orientações na Faculdade de Direito e tem na revista, que eu comentei antes. A gente tem, por exemplo, a de Uberlândia tem um periódico e tem uma capacitação que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Uberlândia está fazendo com os técnicos administrativos e professores. Então a gente vê que tem uma iniciativa, mas ainda não são diretrizes. Talvez a partir disso se crie, não sei. Alguns têm uma política criada já, por exemplo, aqui, tem uma política e já uma publicação, a Universidade do Delta do Paraíba e a Parnaíba. Mas a gente tem outras que ainda não tem, como a Federal do Maranhão, mas já tem no site oficial que o PPG de comunicação tem um núcleo que já fez um guia de boas práticas, estão se organizando para fazer um maior da universidade. Então vocês podem acompanhar, monitorar aqui como é que está a situação agora. Tá bom?